Primeiro, eu acho que a gente falar em homens é a mesma coisa que a gente falar em mulheres. É muito genérico demais e eu não gosto, costumo não gostar da generalização. Quando a gente fala alguns homens carregam o machismo, carregam os preconceitos contra a mulher mais velha, contra a mulher que trabalha, contra a mulher executiva, sim, este é um país que tem como traço cultural o machismo, sim, isso se reflete em números. É um dos países do mundo onde mais se mata mulher, onde mais se pratica feminicídio, é um dos países do mundo onde mais se bate em mulher, onde mais se pratica violência doméstica. Então, você tem várias provas circunstanciais e bastante reais de que a gente é uma sociedade machista. E como eu disse antes, as empresas estão dentro desta cultura, estão dentro deste país. Então, é muito difícil que elas não reflitam o que é o Brasil. Dito isso, você tem hoje mais aliados do que a gente jamais teve. As causas femininas têm mais aliados do que 10, 20, 30, 40 anos atrás, e sobre isso não há dúvida. Mas eu não acho que um homem tem que se levantar da cadeira dele para que uma mulher ocupe essa cadeira. O que a gente precisa chegar é 50-50. Nós já somos, e as últimas pesquisas também mostraram isso, 37% das cadeiras de comando nas empresas no Brasil. E aí eu estou falando em vários níveis, né? Desde o gerencial até o topo. Precisa de mais do que isso? Claro que precisa de mais do que isso. Mas a gente está caminhando nessa direção? A gente está caminhando nessa direção. Precisa empurrar um pouquinho a situação? Precisa. Às vezes precisa forçar, precisa de um pé na porta, que é o caso, por exemplo, da discussão sobre mulheres negras. A gente tem um monte de mulheres brancas, mas a gente faz curadoria para encontrar as negras e trazer para esse palco. A gente tem um monte de exemplos óbvios de mulheres brancas em cadeiras número 1. A gente não tem exemplos tão óbvios de mulheres negras na cadeira número 1. A gente vai buscar. Por quê? Porque eu quero que as mulheres negras estejam no palco, porque eu tenho muitas mulheres negras na plateia e eu quero que elas se vejam lá, eu quero que elas sintam que é possível. Então tem muita coisa para trabalhar ainda? Tem muita coisa para trabalhar ainda. Mas eu, em primeiro lugar, eu sou uma otimista incorrigível. Eu acho que as coisas melhoram. Em segundo lugar, eu vejo a mudança. Eu tenho 58 anos. Eu já vi muita coisa. E eu vivi um momento em que para você entrar na corporação, não era para sentar na cadeira número 1, não. É para entrar, você precisava botar terno, de ombreira, igual o homem. E você tinha que agir como um homem. Você não podia sair da empresa para acudir um filho doente em casa. Você não podia chorar na empresa. Você não podia falar usando o tom de voz feminino. Você tinha que botar a sua voz num tom mais grave. A gente tinha que imitar, a gente tinha que ser parecida com os homens. E eu fiz isso. E graças a uma geração inteira que fez, existe agora uma que não precisa fazer. Então isso é muito maravilhoso. Eu tenho idade o suficiente para ver e para relatar esse avanço, mas eu continuo tendo energia suficiente para brigar para que a gente chegue lá definitivamente e não precise mais falar sobre esse assunto. Aí eu vou para a praia.